Antes de começarmos a oração, quero que você abra o seu coração e permita que a palavra de Deus fale profundamente com você. Desde os tempos antigos, o povo do Senhor sempre foi colocado diante de situações em que a única resposta possível era a oração. Quando as batalhas eram grandes demais, quando a enfermidade parecia não ter cura, quando as portas da vida se fechavam, havia apenas um caminho: dobrar os joelhos e clamar. E o impressionante é que todas as vezes que o povo de Deus orou com sinceridade, o céu respondeu. Talvez hoje você também esteja vivendo um tempo de dor, de incerteza, de espera e até se sinta sem forças. Mas assim como Deus agiu no passado, Ele continua agindo hoje. A Bíblia nos mostra testemunhos vivos de que a oração pode mover o impossível. Quando tudo parecia perdido, a mão do Senhor se levantou em favor dos que confiaram nele. Por isso, não desista. Há poder quando você abre a boca e apresenta sua vida diante de Deus. Ore com fé, pois a oração não é apenas palavras lançadas ao vento, mas um canal direto que liga a sua voz ao trono de glória. Se você crê que a oração ainda transforma realidades, declare nos comentários: Amém? Eu creio. Um exemplo poderoso que a Bíblia nos apresenta é o do rei Ezequias. Ele recebeu de Isaías uma palavra dura: prepare-se, pois você vai morrer e não viverá. Imagine o peso de ouvir que seus dias estavam contados, que nada mais poderia ser feito. Qualquer um teria se entregado ao desespero, à revolta ou simplesmente aceitado o fim. Mas Ezequias fez algo que mudou a sua história. Ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Não buscou consolo em pessoas, não colocou sua esperança em riquezas ou em seu poder como rei. Ele derramou o coração diante de Deus, e o Senhor ouviu sua oração, enxugou suas lágrimas e lhe concedeu mais 15 anos de vida. Esse relato mostra que, mesmo quando tudo parece definido, a oração pode alterar destinos, quebrar decretos e trazer de volta a esperança. O mesmo Deus que ouviu Ezequias continua ouvindo hoje, porque Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre fiel. Se você acredita que Deus ainda pode mudar decretos impossíveis, escreva nos comentários. Glória a Deus. Outro testemunho marcante é o de Ana, relatado em 1 Samuel capítulo 1. Ana sonhava em ser mãe, mas sua realidade era de dor e vergonha, pois ano após ano continuava estéril. Sua tristeza era tão profunda que a Bíblia diz que ela chorava amargamente e não conseguia nem comer. O peso da espera e da frustração era visível até para seu marido, que tentava consolá-la, mas não conseguia preencher o vazio do seu coração. Até que um dia, Ana entrou no templo e despejou toda a sua alma diante do Senhor. Ela não buscou palavras bonitas ou discursos ensaiados. Sua oração foi fruto da dor e da sinceridade, a ponto de o sacerdote Eli pensar que ela estava embriagada. Porém, era a intensidade de um coração desesperado por Deus. E sabe o que aconteceu? O Senhor ouviu o clamor de Ana e lhe concedeu Samuel, que se tornou um dos maiores profetas de Israel. Isso nos mostra que a oração não exige perfeição, mas sim verdade e entrega. Se você confia que Deus também pode transformar lágrimas em milagres, escreva nos comentários: Eu creio no poder da oração. Quando olhamos para Ezequias e para Ana, percebemos um padrão. Ambos estavam em situações humanas impossíveis. Ele diante da morte, ela diante da esterilidade. Mas em vez de desistirem, eles escolheram orar. E a resposta veio do céu. Isso nos mostra uma verdade poderosa. Quando a vida nos pressiona, quando o peso parece insuportável, é justamente aí que a oração se torna a nossa maior arma. Muitos, diante da dor, se calam, se fecham em si mesmos ou até se afastam de Deus. Mas a Bíblia nos lembra que a oração não é fraqueza, é força. A oração traz a presença de Deus para dentro dos nossos problemas. Talvez você esteja enfrentando algo que te rouba o sono, que te faz sentir sem saída.
saiba que a oração não ignora a realidade, mas convida o poder de Deus a agir nela. O inimigo quer te convencer de que Deus não te ouve, mas isso é mentira. O Pai sempre escuta os clamores sinceros dos seus filhos. Se você acredita que Deus ainda responde orações, escreva com fé nos comentários. Deus é fiel. A palavra de Deus nos mostra ainda outro exemplo poderoso. Paulo e Silas. Presos injustamente, acorrentados dentro de uma prisão, eles poderiam ter escolhido reclamar, se entregar ao desânimo ou até duvidar da presença de Deus. Mas em vez disso, a Bíblia diz que, à meia-noite, eles estavam orando e cantando louvores. E foi naquele momento, em meio à escuridão da cela, que Deus enviou um terremoto tão forte que as portas se abriram e as correntes caíram. Isso nos ensina algo grandioso. A oração e o louvor não estão presos às circunstâncias. Mesmo em cadeias físicas ou espirituais, mesmo quando a noite parece interminável, a presença de Deus pode mudar qualquer cenário. Quando abrimos a boca para orar e adorar, o céu se move em nosso favor. Por isso, nunca subestime o poder de uma oração feita no meio da prova. Se você crê que Deus pode abrir portas e quebrar correntes na sua vida, escreva com fé. As correntes já estão caindo. Querido irmão, querida irmã, perceba como todas essas histórias têm algo em comum. Quando as forças humanas se esgotaram, a oração abriu caminhos. E isso continua sendo verdade para nós hoje. Talvez você esteja vivendo um momento de enfermidade, como Ezequias. Talvez enfrente uma espera dolorosa, como Ana. Ou talvez se sinta aprisionado por situações sem saída, como Paulo e Silas. Mas a boa notícia é que o mesmo Deus que agiu na vida deles continua agindo na sua. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se ele respondeu no passado, também responderá agora. A oração não significa que o problema vai desaparecer de imediato, mas garante que a presença de Deus virá sobre você. E onde Ele está, há paz, força e livramento. Não permita que o medo silencie sua voz, nem que a dúvida roube sua fé. Ore, clame, confie, porque o céu continua aberto sobre aqueles que buscam ao Senhor de todo o coração. Se você recebe essa palavra em sua vida, declare nos comentários: Senhor, eu confio em Ti. A Bíblia nos ensina em Salmos 50:15: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Essa promessa revela o coração de Deus. Ele não ignora a nossa dor, mas se apresenta como socorro bem presente em tempos de aflição. A oração é justamente essa chave que abre as janelas do céu sobre a nossa vida. Quando nos sentimos fracos, é na oração que encontramos força. Quando tudo parece desmoronar, é na oração que encontramos esperança. Muitas vezes o inimigo tenta nos enganar dizendo que não adianta orar, que Deus não se importa ou que o silêncio de Deus é abandono. Mas a verdade é que o silêncio de Deus nunca significa ausência. Pelo contrário, muitas vezes é nesse silêncio que Ele está preparando algo maior do que podemos imaginar. A oração não é sobre convencer Deus, é sobre alinhar o nosso coração com o dele e confiar que Ele sempre sabe o que é melhor. Se você confia nessa promessa, escreva nos comentários: Eu invocarei o Senhor em todo o tempo. Quando olhamos para os desafios da vida, é fácil sentir medo, desânimo, ou até mesmo a sensação de que não vamos conseguir suportar. Mas Jesus nos lembrou em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a nossa certeza. Não estamos sozinhos. A oração nos conecta ao Deus que já venceu todas as batalhas e que permanece no controle, mesmo quando tudo parece fora de lugar. Talvez você esteja passando por tempestades que insistem em não cessar, mas lembre-se, quando Jesus está no barco, as ondas não têm poder para te afundar.
Quando ele libera sua palavra, o vento e o mar obedecem. A oração é o clamor que traz essa voz poderosa para dentro das nossas lutas. Por isso, não permita que o inimigo roube a sua fé. Continue orando, continue confiando, porque a vitória já foi conquistada na cruz. Se você acredita que Jesus já venceu por você, declare nos comentários: a minha vitória está em Cristo. Querido, querida, cada oração que você faz não se perde no vazio, mas sobe como incenso agradável diante do trono de Deus. É isso que Apocalipse 5:8 nos revela. As orações dos santos são guardadas em taças de ouro diante do Cordeiro. Isso significa que nenhuma lágrima, nenhum clamor e nenhuma palavra dita em fé passam despercebidos pelo Senhor. Talvez você ore há muito tempo por algo e ainda não tenha visto resposta. Mas saiba que o tempo de Deus é perfeito e Ele não se esqueceu de você. Ele trabalha em silêncio, preparando o caminho e alinhando todas as coisas. Muitas vezes pensamos que Deus está demorando, mas na verdade, Ele está caprichando no milagre. Enquanto esperamos, a oração fortalece a nossa fé, renova a esperança e nos lembra que não dependemos das circunstâncias, mas da fidelidade de um Deus que nunca falha. Se você crê que Deus já está agindo, mesmo que ainda não veja, escreva com fé nos comentários. Eu confio no tempo de Deus. Agora que refletimos sobre o poder da oração através de tantos exemplos bíblicos, é hora de colocarmos em prática. Feche os olhos e apresente ao Senhor cada área da sua vida. Suas dores, seus sonhos, suas lutas e suas vitórias. Diga a Ele que confia no seu agir, mesmo quando não entende o caminho. Lembre-se, a oração não é sobre palavras bonitas, mas sobre um coração sincero que se rende diante do Pai. É sobre reconhecer: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Quando oramos assim, céus se abrem, milagres acontecem, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Que esta oração seja o início de uma nova jornada de fé para você, uma vida de comunhão, confiança e dependência total de Deus. Creia que Ele já está trabalhando em favor da sua causa, porque grande é a sua fidelidade e eterno é o seu amor. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários com fé. Amém. Eu recebo.